Após James Fox aparecer falando sobre o caso Varginha e criticando abertamente como foi tratado esse caso nos últimos episódios que os programas da Globo nos trouxeram, ele mesmo decidiu se movimentar e trazer informações corretas. Juntou todos os médicos, todas as pessoas que foram testemunha do real caso. E nesse vídeo você vai ver só uma parte de tudo que já está sendo revelado. Os depoimentos de quem esteve realmente aonde tudo aconteceu. Você acredita que realmente existem seres extraterrestres rondando a Terra e que muitas vezes as aparições foram retratadas como alucinações pelo simples interesse de abafar todo o caso do governo brasileiro de conseguir fazer todos os testes e experimentos antes mesmo de sabermos se isso é verdade ou não? Se você quer saber mais sobre casos misteriosos, ufologia e teorias da conspiração, se inscreva agora no canal. Agora fique com os depoimentos e depois diga nos comentários o que você realmente acredita e se depois deles algo mudou na sua cabeça. Eu juro que falar a verdade, nada além da verdade. Meu nome é Marta. Meu nome é Fábio Furtado. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Liliane Silva. Sou Kátia Xavier. Eni Nadeia. Minha Luísa Helena da Silva. Chamo Valquíria. Sou uma das testemunhas do dia 20 de janeiro de 1996, onde estava eu, a minha irmã Liliane e a nossa amiga Kátia, quando estávamos indo embora do trabalho e avistamos uma criatura. Eu estive a 2 metros de uma criatura. Observei no muro uma pichação, onde embaixo dessa pichação de uma trave de futebol, eu avistei uma criatura, estatura baixa, com os olhos vermelhos, a pele marrom, como se tivesse passado um óleo, umas veias que saíam do pescoço até o braço. Com 3 dedos na mão, um pé grande. Vermelho, tinha brilho no corpo, como se tivesse passado óleo. E quando que eu avistei ali, eu tive uma sensação, assim, terrível, como se o mundo tivesse parado. Foram minutos, mais minutos, assim, que passou um filme na minha vida. Uma criatura diferente, que nós não sabemos o que era, mas era assustadora. Tivemos cara a cara, praticamente, com uma coisa muito estranha, um extraterrestre. E, assim, ele me passou muito medo. Quando eu olhei para os olhos dela, eu senti que ela estava com muito medo. Da mesma forma que a gente ficou assustada, ela também ficou apavorada. Foi o que ela passou no olhar para a gente. E aquilo mudou muito a minha vida. E aquele dia marcou a nossa vida para sempre. Transformou a minha vida. E me passava que estava sofrendo naquele lugar. Que era que pedir ajuda para mim. Eu não conseguia me mexer. Olhando para ele e tentando pegar alguma coisa a mais. Então, eu já ia para a direção dele, tipo assim, eu vou ajudar ele, né? Não pensei assim em consequência. Eu vou ajudar essa criatura, essa pessoa. Quando eu fui para tomar essa atitude, a Liliane voltou, pegou no meu braço e me puxou. Foi aonde eu me desliguei completamente. Mas aí já não era mais aquela Kátia. Na hora que eu gritei para avisar as meninas, olha ali, a criatura olhou para mim, eu olhei nos olhos dela, me passou uma sensação que ela estivesse sofrendo, que ela estivesse pedindo ajuda, se escondendo de alguém ali. E assim, aqueles minutinhos que eu fixei nos olhos dela, eu entrei em pânico, não sabia o que eu fazia, só falei assim, gente, vamos correr, e comecei a correr na frente delas. Era totalmente diferente, por quê? Porque assim, me transformou, me deixou assim com sequelas de que, poxa, por que eu não fiz algo? Poxa, por que pegaram ele? Por eu ter falado, pegaram ele, fizeram o que fizeram com ele. Então, isso ficou marcado em mim. Porque eu sinto essa criatura junto comigo a todo momento, aonde eu vou. Então, sempre vou dizer a minha verdade. Em janeiro faz 30 anos a história. E eu nunca mudei nenhuma sílaba e nunca vou mudar. Porque essa é a minha verdade. Sou mãe das 2 meninas que viu o ser. Depois de meia hora que eu fui até no local, a Kátia chorando muito, eu cheguei até lá, vi a pegada. Tinha grama e a pegada
dos dedos dele. Assim, só 3 dedos, muito comprido, assim. E só a única coisa que eu consegui já tinha sumido dali. É o cheiro daquele lugar que ficou muito e muito tempo, uns 20, 25 dias no máximo, se eu não me esqueço, no meu nariz. Então, depois do acontecido, que as meninas viram esse ser lá, eu recebi na minha casa 4 homens que eu nunca tinha visto na minha vida. Era 4 homens vestidos de preto e eles foi só entrando e foi fazendo uma proposta para mim. Se eu aceitasse aquele dinheiro, abriu a mala na minha frente, disse que a gente ia ficar milionário pro resto da vida. É um dinheiro esquisito, eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma maleta assim, nessa altura. E Inês abri, que abriu, os outros só olhavam. Que eu tenho a impressão que eles não falavam a nossa língua. Só um que falava. E falou que era muito dinheiro, que a gente ia ficar rica, que eu tinha que ir embora daqui. Mas eles queriam que eu ia se eu aceitasse, que era para mim ir numa emissora, numa TV, reunir as meninas e mentiram. Que, por exemplo, um exemplo que ele deu, que as meninas viam um bezerro, um cachorro doente, um ser humano doente. Eu fiquei muito assustada com isso, achei que isso não era digno. E aí pedi para eles ir embora dali. Fiquei com muito medo deles, sim. Então eu acho que eu não poderia mentir uma coisa desse jeito se eu não cheguei a ver. Agora mentir que as meninas não viram nada, isso aí também já é demais. É só isso que eu tenho que falar. Eu estava trabalhando e logo que saí, fiquei sabendo do avistamento na cidade. Eu fui averiguar esse avistamento, fui impedido pelos soldados da ESA, que não deixaram que eu subisse até o local, porque por ser da cidade, eu sei onde as coisas acontecem. Eu queria ver. Parei o carro, desci, queria ir a pé, disseram que eu não poderia passar. Eu questionei o porquê, assunto de segurança nacional. Oh, mas e a minha liberdade de ir e vir? Vocês têm que ficar. Pois bem, isso aconteceu. Depois, no domingo, tiveram pessoas que fizeram avistamento. Eu estive no hospital regional, porque fiquei sabendo que lá havia uma movimentação. Vi os médicos em polvorosa, mas não soube o quê. E o mais importante que eu esqueci de dizer, naquele momento em que eu estava próximo ao local dos fatos, eu ouvia barulho de gente na mata, como se estivesse correndo, e 2 frases me marcaram. Cerca, cerca. O outro respondia, é liso, é liso. Essas coisas ficaram na minha mente por um bom tempo. Mandei 2 jornalistas para uma entrevista coletiva que teria na ESA para eles tentarem colocar panos quentes, dizer que, não, era apenas um exercício militar, era caminhão que estava arrumando, e eu já instruí os meus repórteres, pergunta exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu, mas seja incisivo. A resposta que eles tiveram foi, se vocês insistirem nesse assunto, vocês vão ser presos. Então, quer dizer, para mim, havia um processo de acobertamento e que, aliás, perdura até hoje, por enquanto. Que muita gente, como eu, tem relatos iguais a esse, mas que ainda hoje tem medo de dar a cara a tapa e de falar o que aconteceu. Eu e meu amigo que estávamos na fazenda, que trabalhávamos em Três Corações, vimos um objeto voador não identificado. Um objeto que não era normal para a época, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele fez movimentos sem nenhum tipo de curva, subiu e desceu, fez um Z no ar e desceu atrás do morro, na frente da nossa fazenda, que nós morávamos e trabalhávamos em 96. O objeto ele era cilíndrico, era do tamanho mais ou menos do micro-ônibus, e o movimento que ele fez no ar, eu nunca vi se repetir isso, nem nos dias atuais, nas aeronaves mais tecnológicas que nós temos hoje. Aquele objeto fez um pouso, e no dia seguinte eu fui lá para conferir,
e vi um amarelado no chão. Ali eu tive aquela certeza, percepção, que aquele objeto não era desse mundo. Falo com convicção que muitas das pessoas levam o caso para ser fantástico e não é. É um caso muito sério. Realmente, meu irmão participou da captura do ET e veio a óbito. A causa indefinida, até hoje indefinida. Mas a gente vai esclarecer isso, custe o que custar. Passe o tempo que passar, nada fica encoberto. Mas eu gostaria que as pessoas que soubessem um pouco mais, que viessem e se pronunciassem, mas desde que dizendo a verdade. Eu perdi uma parte na qual não vou ser restaurada nunca mais. Eu queria que o governo, as autoridades falassem o que realmente aconteceu no dia, o porquê que se escondem, né? Eu sei que pode existir pessoas que não vão entender, mas eu acredito que muitas das pessoas, a maioria, irá entender esse caso sim. Estou aqui esperando uma resposta da sociedade, da população, quem sabe de algum militar que queira falar. Por mais dura que seja a verdade, que ela seja dita. Participei no transporte e também na visualização do ser extraterrestre, onde eu fiz o transporte, mas primeiramente, antes de transportar esse ser, eu entrei na segunda porta do hospital, onde avistei um ser e posteriormente veio relatos de que era simplesmente um extraterrestre. Com isso eu fiz o transporte dele de Varginha para Três Corações, de Três Corações para Campinas, onde deixei a viatura e outros militares assumiram. E posteriormente retornando para Três Corações, houve o relato que os americanos teriam já a posse desse ser, transportando ele para um local ignorado, um local que eu não sei. Eu fui testemunha da queda de um objeto voador não identificado, um OVNI, na cidade de Varginha, numa fazenda chamada Maioli. Eu estava vindo para um evento de ultraleve quando percebi no céu um objeto em formato de cilindro. Na época eu até pensei que fosse um Zeppelin. Nesse momento eu observei que esse objeto estava com sérios problemas, perdendo altitude. Ele tinha um rasgo lateralmente, ele tinha um rasgo bem grande, e saiu uma fumaça branca. Eu vi ele perder altitude, ganhou altitude novamente, fez a volta sobre a rodovia federal Fernão Dias, cruzou e caiu. Nesse exato momento, eu peguei meu veículo, fui até essa fazenda Maioli e ao chegar lá eu vi vários destroços desse objeto. Nesse exato momento eu desci, pois nesse momento eu achava que tinha pessoas precisando de ajuda. Eu abaixei, peguei um pedaço desse objeto que me chamou muito a atenção, era o cheiro muito ruim que tinha, era um cheiro de amônia com ovo podre. E a folha que eu peguei, um pedaço desse objeto que eu peguei, ele parecia uma folha de papel alumínio. Quando eu amassei ele abri a mão novamente, ele voltou ao formato normal dele. Aquilo me chamou muita atenção. Nesse exato momento, um agrupamento militar, vários caminhões, umas viaturas, vieram em direção a mim e me mandaram embora, me ameaçando, colocando uma arma na minha frente, pedindo para mim ir embora. Foi nesse exato momento que eu virei as costas e fui embora do local, ameaçado com uma arma na minha frente, na minha cara botaram a arma. Eu fiquei com muito medo, resolvi ir embora para São Paulo novamente, até abandonando o evento de voo de ultraleve que eu iria fazer. Nesse exato momento eu parei para tomar um café e relaxar um pouco, quando dois homens de preto apareceram em um veículo escuro e me ameaçaram para calar a boca, ficar quieto e não fazer nada, senão eu teria sérios problemas a minha vida inteira. Eu não entendi o porquê. Olhei para o veículo não havia identificação, não havia placa. Nesse momento eu vim para São Paulo. A única coisa que eu peço aos senhores, pois
eu juro sobre a Bíblia Sagrada e faço qualquer teste de detector de mentira a qualquer instante que eu estou falando a verdade. Esse tudo que ocorreu, só peço que as pessoas que saibam a verdade disso venham a público falar, pois é uma coisa muito séria o que aconteceu. Não deixe nós, civis, passarmos por mentirosos. Nós não somos mentirosos, nós apenas queremos a verdade, nada mais que a verdade. Se após esses depoimentos você também ficou mais interessado ainda no caso, deixe o seu like e fique ligado nas novas atualizações aqui no canal Veritas Incógnita.